Nós vamos ter o privilégio hoje de sermos ministrados sobre família, uma palavra que Deus colocou no coração de Zacarias e que já abençoou muitas pessoas. E ele vai nos dar o privilégio de compartilhar essa palavra. Um homem de Deus, um homem de coração simples, mas ao mesmo tempo muito profundo, porque busca o Senhor. E a gente realmente quer honrar a vida desse irmão por aquilo que é esse coração na presença do Pai, e o tanto que ele nos ajuda, né? O tanto que o Zaca, na sua simplicidade, ajuda-nos a conhecer o amor de Deus. Zaca, eu quero declarar sobre a sua vida, querido, a unção do Pai, para que a palavra que você for compartilhar possa achar no nosso coração a abertura e todo o espaço necessário para acomodá-la. Amém? Eu quero também falar aqui um pouquinho antes do Zaca compartilhar conosco. Pastor Evandro está aqui conosco. Pastor, é um privilégio ter o senhor aqui conosco, Pastor Evandro e sua esposa. Quando a gente era adolescente, na época dos acampamentos, nós fomos muito ministrados e abençoados por esse homem. Fique em pé, Pastor Evandro. Esse homem aí nos ajudou a formar o nosso caráter, né? Aquilo que é a palavra de Deus e os conselhos que ele trouxe para nós. Eles já nasceram bons, cara. Meu nome é Zacarias, conhecido por alguns por Zaca. Eu sou esposo da Lenita, tá ali, fica de pé. Lenita. Acabamos de fazer 36 anos de casado. E eu cantei para ela uma música em inglês. E essa música diz o seguinte: você nunca encontrará alguém como eu. A música é linda, meu inglês é meio borelés. Eu nem vou tentar como César. Nós temos 4 filhos. Um deles está aqui, o caçulo Lucas, fica de pé Lucas. E também com a nossa filha, a Tatiana, e na qual teve o privilégio de César mais a Cristina fazerem o casamento deles. Essa palavra, a nossa gratidão a Deus, a Jesus, por essa palavra, porque não é uma palavra do Zaca, foi uma palavra dada do Conselho Ministerial, na pessoa do pastor Paulo Júnior, a nossa casa, para que a gente estivesse compartilhando a respeito de espiritualidade familiar, discipulando os filhos. E a Lenita, a minha família sabe, foi os 3 últimos dias lá da conferência, foi de muitas dores, de muita apreensão, de muitas lutas internas, mas o fruto, o resultado disso é porque veio de cima para baixo a bênção dos nossos irmãos sobre a nossa vida, e a gente quer estender essa palavra até a igreja. César nos convidou para estar aqui compartilhando essa palavra, que você possa ser edificado por ela. Amém? O dia é muito especial. Eu não sei se o dia é propício, porque nós vamos estar falando do pedido de uma mãe a Jesus, que está lá no livro de Mateus, capítulo 20, abra sua Bíblia aí. Mateus, capítulo 20, 19 e 20, e fala justamente sobre o pedido de uma mãe aos seus filhos, a Jesus. Mas essa palavra traz ensinamentos maravilhosos para a nossa vida. E eu quero compartilhar nessa noite, não como pastor. Essa foi uma das coisas que Deus falou no nosso coração. Mas eu quero compartilhar como pai, porque eu entendo que essa palavra chega mais rápido ao seu coração. Se eu compartilhar como pastor, eu fico mais distante. Para você não faz diferença, mas para mim faz toda a diferença. Ela chega mais rápido. Então eu quero compartilhar como um pai que já cometeu todos os erros com os seus filhos, mas um pai que pode se redimir, pode se recuperar, pode resgatar a sua família até. Amém? Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 20, a partir do versículo de número 20. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor: então aproximou-se dele a mãe dos filhos de Zebedeu com seus filhos, adorando-o, fazendo-lhe um pedido. E ele, Jesus, disse: que queres? E ela respondeu: concede que esses meus 2 filhos se assentem um à tua direita e outro à tua esquerda no teu reino. Jesus respondendo disse: não sabeis o que pedis.
E aí termina o versículo 7. Eu trago para você, da parte, nós já recebemos a oração, eu trago para você da parte de Deus uma boa notícia. A boa notícia é que não existe uma família perfeita. Uma família onde todo mundo é direitinho, todo mundo é certinho, todo mundo é legalzinho, todo mundo é educadinho. Não é isso, não existe. Essa é mito, é utopia. Famílias são feitas de pessoas. Pessoas que erram, pessoas que acertam, pessoas que têm sentimento, pessoas que têm emoções. E para mim, na minha forma de entender, não existe também uma família onde ela tem tudo, seja uma família feliz. Para mim, família feliz é aquela que consegue vencer os seus limites, consegue vencer as suas adversidades, consegue vencer os obstáculos da vida. Essa família, com certeza, é uma família feliz. A família que tem tudo, a uma farta, você já sabe qual que é o resultado, e a gente tem assistido muito isso por aí. Cada família tem a sua peculiaridade, seu jeito de ser, sua experiência paterna. A minha família é diferente da sua, a sua é diferente dos demais. Na minha família tem virtudes muito boas na minha família, e tem coisas muito ruins na minha família, como com certeza na sua família também. Existem coisas boas, pontos fortes, pontos bons, pontos ruins. Mas tem uma coisa que nos torna comum, a mim e a você, são os princípios da Bíblia, os princípios da palavra de Deus. Essa serve para o rico, serve para o pobre, serve para o miserável, serve para qualquer um. Serve para o inglês, o francês, o indiano, qualquer um. Porque elas são os princípios da Bíblia, são os princípios da palavra de Deus, e é um princípio comum e igual a todos. São diferentes no caráter, nas manifestações, caráter, família, mas a Bíblia é igual para todos. Amém, amados? Amém. A palavra de Deus diz: ensina o teu filho no caminho em que deves andar. Eu acredito que a maior dificuldade nossa, existe uma grande diferença entre ensinar a criança no caminho e ensinar a criança o caminho. Há uma diferença grande, enorme. Ensinar a criança no caminho, a ideia é indo e fazendo, é junto com a criança, é junto na família, junto no seu lar, você desenvolvendo tarefas junto com a criança. Ou que seja ela naquilo que foi mostrado aqui, educando nos caminhos do Senhor. E ensinar o caminho, nós entendemos que Jesus é o caminho, é algo assim um pouco distante, um pouco sem compromisso. E eu acho que aí é que a coisa pega com relação aos pais, porque muitas vezes os pais ensinam os filhos o caminho, sem nenhum compromisso com Deus, sem nenhum compromisso com Ele. E dessa forma, as crianças ficam às vezes perdidas, porque falam, os pais falam de uma coisa que elas não conseguem entender. Família é projeto de Deus. Isso é latente, está escrito na Bíblia, a palavra de Deus toda exalta sobre isso. Mas a educação dos filhos é responsabilidade dos pais. Deus constituiu os pais, marido, pai, mãe, homem, mulher. Deus constituiu os pais, principalmente o pai, como responsabilidade. Então a responsabilidade não é da igreja, não é da escola, não é da faculdade. A responsabilidade é dos pais. E o papel do pai é insubstituível. A gente tem visto aí, você liga a televisão, você vê hoje como que essa questão da paternidade, dessa presença dos pais, tem causado na vida dos jovens, dos filhos, jovens sem princípios, sem valores, sem referências de vida nenhuma. Eu acredito que a nossa sociedade está passando por uma desestrutura familiar muito grave e grande, aguda, crônica. Quando uma jovem vem a público leiloar a sua virgindade, isso vai além da promoção pessoal. Isso vai além do resultado financeiro. Isso vai além da notoriedade.
Na minha forma de entender, isso é para dar uma resposta ao pai, sem sombra de dúvida. Onde está isso na Bíblia? Onde nós podemos nos basear esse entendimento na Bíblia? Isso é um tipo de comportamento para que o pai nunca mais esqueça do que ele fez com os filhos, ou com a filha, ou com o filho. Você lembra da Bíblia? Lembra do que a palavra de Deus fala lá de Aminon? Lembra quando a Bíblia fala lá de Absalão? A Bíblia diz que Davi, houve uma situação muito grave lá, uma contenda, uma falta de referência de Davi como pai, foi surgindo questões graves no seio da família. De maneira que o descontentamento de Absalão fez com que ele tomasse o palácio, tomasse toda a cidade. E ele foi se aconselhar com um homem cruel, chamado Aitofel. E Aitofel falou para ele assim: ó, Absalão, eu tenho um conselho para te dar. É melhor do que arrancar da espada. É melhor. Você vai ferir o coração do seu pai sem arrancar, sem feri-lo fisicamente. Pega todas as mulheres do teu pai, leva para o terraço e possui uma a uma. Ele nunca mais vai esquecer disso. Então, amados, o que se ensina? Existem coisas que nós, como pais, existe erro que, como pais, nós não podemos cometer. Se você já é pai, já tem seus filhos crescidos, já estão definidos na vida, glória a Deus, aleluia. Mas essa palavra continua sendo para você e para mim. Se você não tem filhos, essa palavra é para você. E se você é solteiro, essa palavra também é para você. Porque ela é a palavra de Deus para a nossa vida. Então existe erro na nossa vida como pai que nós não podemos cometer. E a palavra de Deus traz para nós ensinamentos maravilhosos. Uma delas, que é dever de todo homem compreender e entender, que a maior virtude que um homem pode ter nessa vida não é, na verdade, sei lá, alguém de fama, alguém muito reconhecido, alguém de uma notoriedade dentro da cidade. A gente percebe que às vezes as pessoas vão perdendo o sentido daquilo que são os princípios da família, o sentido da família. É dever de todo homem gerar ou ter a consciência, o princípio da Bíblia, o princípio da palavra de Deus, que a posição mais honrosa, que o cargo mais honroso que um homem pode chegar nessa vida, não é ser o prefeito da cidade, nem um governador de um estado, e nem um funcionário de renome, mas é ser pai segundo o coração de Deus. Aleluia. Isso faz toda a diferença. Nós estamos vivendo uma época em que as pessoas prismam muito mais por aquilo que são do que por aquilo que é. E Deus quer que nós sejamos pais e mães segundo o coração de Deus. É importante que esse pai faça entender, e é dever do pai, gerar no filho uma consciência de que ele pertence a uma família e que ele é o maior patrimônio. Os valores dessa nossa sociedade têm estado totalmente invertidos. Patrimônio hoje é carro, é isso que faz com que você analise as pessoas. Os maiores bens que as pessoas possuem são casas e vão por aí. O maior patrimônio, amado, não é nada disso. Não é sua casa, não é sua mansão, não é seu carro, não é seu avião. O maior patrimônio chama-se família. O maior patrimônio chama-se filhos. E é dever seu, é dever nosso como pai, inserir isso na mente desses meninos, que eles sim, na verdade, é que são os maiores patrimônios. Porque acaba que a gente, no caminhar da vida, a gente vai se perdendo com essas coisas. Nós se perdemos com essas coisas. Os meninos vão entendendo que eles não são tão importantes, que eles não são o maior patrimônio. E aí no caminho, eles se perdem. É interessante que essa mãe, ela vai até Jesus com um pedido.
Jesus pergunta para ela: o que é que você quer, mulher? Ela diz assim: Senhor, concede que esses meus 2 filhos se assentem no teu trono, um à direita e outro à tua esquerda. Trono fala do quê? Do que você acha que fala trono? Trono fala de posição, fala de destaque, fala de sucesso. Toda mãe deseja uma boa formação do seu filho, e é isso mesmo. Toda mãe, todo pai. Essa mãe aqui que foi ter com Jesus, ela estava preocupada lá com o sucesso lá do seu filho. Nós precisamos realmente investir na vida dos nossos filhos, capacitá-los, formá-los. A igreja não é contra, pelo contrário. Vocês estão vendo aqui os meninos da universidade trabalhando por alcançar outros jovens. E é isso mesmo, temos que formar. Mas às vezes, como pai, por isso que eu quero falar como pai, nós submetemos nossos filhos a exigências. Submetemos os nossos filhos a cobranças, nas quais às vezes não estão preparados. O menino tem que ter a melhor nota no futebol, o menino tem que ter a melhor nota na escola, tem que ter a melhor nota no balé, tem que ser melhor em tudo. E quando esses meninos chegam para casa com uma nota que não é satisfatória a nós sobrecarregamos a vida desses meninos com cobranças. Sobrecarregamos a vida desses meninos com cobrança. Eu não sei se isso, consciente ou inconscientemente, nós fazemos essas coisas. Nós vamos projetando nos nossos filhos os nossos fracassos, os nossos sonhos lá atrás, que não, na nossa época de jovem, de recém-casado, aqueles sonhos que a gente tinha lá, que nós tínhamos lá, nós vamos projetando isso na vida dos nossos filhos. Ou seja, eu tenho uma oportunidade agora, e isso vai se tornando uma obsessão na minha vida, e agora eu quero projetar aquilo no meu filho, aquilo que eu não realizei. Isso não vai dar certo. Isso não vai dar certo. Então, consciente ou inconscientemente, nós estamos projetando nos nossos filhos as nossas frustrações, as nossas decepções. Pais que foram mal sucedidos lá nas suas profissões, nos seus empreendimentos, facilmente projetam isso, a chance de se realizar no filho. Isso não vai funcionar. Cada pessoa é única. Filhos são pessoas individuais. E às vezes, nós cometemos um erro muito grave. Queremos capacitar o nosso filho com todos os recursos para que eles possam disputar aí o mercado, ou a formação, ou até mesmo mostrar para a sociedade a formação que os nossos filhos tiveram. Nós não estamos contra isso, volto a falar isso, mas esquecemos de preparar os nossos filhos para a vida, para os desafios que essa vida impõe, nas quais a faculdade não dá. E essa responsabilidade cabe a nós, como pais. Eu, pai, Lenita, mãe, cabe a você como pai e você, mãe. Preparar esses filhos para a vida. E não apenas uma formação acadêmica. Se nós não prepararmos nossos filhos para a vida, lá na frente eles vão se frustrar. Você quer uma coisa? O menino passa 7 anos dentro de uma universidade. Final de 7 anos, você pergunta para ele: e aí? Vai exercer a profissão? Tá, não vou não, só fiz isso aí porque meu pai estava lá me enchendo o saco demais, eu fiz. Amado, eu conheço gente dentro da cidade aqui que tem 3 diplomas na parede e não exerce nenhum deles. Quem errou nisso aí? Quem falhou nessa escolha? Certamente não foi o filho. Amém, amados? É por aí, essas coisas passam por nós, não é? Lá no final, a gente vai ver lá 3 frustrados, decepcionados com a vida. Pai, a mãe que acreditou no pai e o filho. Eu vejo hoje que os caras hoje querem fazer no filho
o Neymar da bola. O cara investe tudo que tem ali para transformar a vida do filho num craque. Amado, se isso der errado, amanhã depois esse pai vai se voltar contra o filho, vai fazer uma para ele nunca mais esquecer. Já viu aquele tipo de coisa que seu filho fala e que você não tem como responder? Essas coisas passam por nós. É bem possível que esse filho amanhã, se ele não for o Neymar da bola, ele vai dizer assim: ó pai, é o seguinte, eu acreditei no seu sonho a vida toda, você não deixou realizar o meu. Filhos são pessoas individuais. Os sonhos dos seus filhos não são os seus sonhos. Amém? A gente quer escolher tudo para os filhos, não é? A gente quer escolher a namorada, se ela é bonita, se ela não é bonita, se a gente foi com o jeito dela, se não foi. Eu sei, coração de mãe eu sei. Eu tenho uma Lenita lá dentro de casa, eu entendo bem. A gente quer escolher tudo, não é? Essas coisas não funcionam assim. São erros que nós não podemos cometer. Como pai, como mãe, né? Porque os nossos filhos... Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que os seus filhos escolheriam as mesmas coisas ou gostaria das mesmas coisas que você, pai, gosta? Uma boa pergunta para você levar para casa. Uma boa pergunta. Filhos são pessoas individuais e têm sonhos próprios. Não adianta vocês quererem escolher para ele a cor da moto, que não vai dar certo. Vamos à resposta que Jesus dá àquela mulher. E aí agora que a gente começa a aprender com esse texto. Jesus diz assim: nesta vida, se você prestar bem atenção, com bastante atenção, não é você abrir a Bíblia e querer entender que não vai funcionar. Essas coisas estão lá dentro do texto. Jesus responde para aquela mulher: nesta vida não se pula etapa na formação dos filhos. Amado, a nossa vida como pai, como mãe, nós não podemos pular etapas na formação dos nossos filhos. Essa mulher estava pedindo para que queria ver o filho lá no sucesso, sem passar por um processo. Nós sabemos do que Tiago e João representaram e representam para a igreja do Senhor Jesus. Ninguém aqui tem dúvida disso. Mas Jesus responde justamente isso para ela. Nessa vida, na formação dos filhos, não se pula etapas. A gente está cansado de ouvir essa palavra. Você pegar lá o servo e colocar ele lá para governar, vai dar problema. Ele não foi preparado para chegar até lá. Preste atenção nessas coisas que está lá dentro do texto, quando Jesus responde para aquela mulher. Ele diz assim: quem define, quem decide a respeito dessas coisas de cada pessoa é Deus. É o que Jesus responde para ela. Fala, mulher, quem decide a respeito de onde e quem cada um se assenta é meu pai. É Deus que decide a respeito dessas coisas. Não cabe a nós, aos pais, decidir escrever a história dos nossos filhos. Não cabe a você. Não cabe a mim, não cabe a nós decidir e querer escrever a história dos nossos filhos. Amado, nós não temos controle sobre a nossa vida saindo daqui. Quem garante o que é saindo daqui? E vou te dar uma palavra de consolo para a sua vida. O máximo que a gente pode fazer é cuidar bem. Se cuidarmos mal, Deus irá cobrar de nós e influenciar, mais nada. Mas a história dos nossos filhos nós não podemos. Uma outra coisa interessante que Jesus responde para aquela mulher é: quem somos nós para dizer a Deus o que Ele deve fazer, o que fazer e que hora fazer? Aquela mulher chega com uma definição de coisas para a vida do seu filho. Jesus responde essas coisas. Para quem somos nós, amado? Para dizer a Deus o que Ele deve fazer a respeito dos nossos filhos. Nós podemos apenas orar, interceder. Senhor, guarda, abençoa, livra. Senhor, olha, é o desejo do nosso coração, está nas tuas mãos. É por aí. Mas essas coisas, o texto, na verdade, nos instrui. Deixa eu falar uma coisa para você que é muito importante, que está dentro desse texto. Jesus disse para aquela mulher: é Deus, é meu Pai quem decide a respeito de quem se assenta e onde se assenta. É Deus, põe na sua cabeça, é Deus quem decide
com quem seu filho casa, com quem sua filha casa, o que será e para onde irá. É Deus que decide essas coisas. Não somos nós que decidimos com quem os nossos filhos casam. Quando isso passam por nós, lá na frente, isso não vai dar certo. Então quem decide essas coisas é Deus, é Jesus, é o Senhor. A gente percebe na explicação do texto, na conversa que essa mulher tem com Jesus, uma certa proteção, uma proteção excessiva. A proteção paterna, ela é natural, ela é correta, ela é lógica. É o marido, a família, o pai e a mãe no cuidado da família, tá certo? Então essa é uma proteção natural. Mas a gente percebe aqui que é uma proteção excessiva. Eu já ouvi algumas mães dizer: vó, não quero que meu filho sofra o que eu sofri. O que você quer dizer com isso? Não quero que meu filho passe pelo que eu passei. Aonde você quer chegar? Aonde você leu isso na Bíblia? Aonde está escrito isso na Bíblia? Que não quero que meu filho passe pelo que eu passei ou sofra o que eu sofri. E às vezes, tudo que seu filho precisa é aprender com o próprio erro, com as próprias dificuldades da vida. Onde está escrito isso na Bíblia? Lucas capítulo 15, o que diz lá? A respeito de quem? Parábola do filho pródigo. O que aconteceu? Aquele jovem, você conhece a história, lá longe da família, disse: ó, levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e direi: pai, não sou digno de ser mais chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Estava morto e reviveu. Aquele filho volta. Aprendeu como? Com o próprio erro. Então a proteção excessiva na vida de um filho, ela pode causar lá na frente situações de constrangimento na vida do próprio filho. Você sabe por que esse filho voltou? Esse filho voltou porque cabe ao pai estabelecer na vida do filho limites, referência, valores, equilíbrio, lealdade, senso de dignidade, respeito e principalmente temor a Deus. São valores na vida de um coração de um filho que cabe ao pai imprimir esses valores no coração do filho. Aquele jovem voltou porque o pai imprimiu essas referências no coração do filho. Senão ele não voltaria, ele ia fazer uma outra coisa, estava cômodo para ele. Ele só voltou porque ele se lembrou que aqueles valores não estavam apenas na mente, mas estavam também muito mais aonde? No coração. Quando a mente se esqueceu e teve lembrança, refletiu sobre a mente, veio sobre o coração, a decisão é voltar para onde eu tenho referência. Quero compartilhar, trazer à sua mente, ao seu coração, a questão de Gênesis 27, que fala lá a respeito de Isaac. Quando Isaac, na sua morte, no seu leito, perto da sua morte, falou para o seu filho Esaú que queria abençoá-lo antes que morresse. Você conhece toda a história bíblica. Gênesis 25, 28, lá diz o seguinte: que Rebeca amava mais a Jacó, Isaac amava mais a Esaú. O que isso nos ensina? Que uma casa dividida traz consequências irreparáveis. Uma casa onde os pais não se acertam, não tem coerência entre eles. Uma casa onde é dividida, onde os relacionamentos são divididos. Não há uma coerência na unidade do pensamento da casa, traz consequências irreparáveis. O caráter dos filhos é formado pelos pais.
A base é o casal. A referência é o casal. O modelo de vida é o casal. É no lar que seu filho vê como você reage às adversidades da vida. É no seu lar que seu filho vê como você expressa o amor. Essas coisas não se ensinam na faculdade. Essas coisas não se ensinam na escola. Ensina-se em casa. Como você expressa o amor para com o marido, para com o esposo, para com a esposa, para com os filhos, para com os amigos. É no seu lar que seu filho vê como você se relaciona com Deus, com os irmãos. Essas coisas estão lá presentes. Se você tiver a melhor formação acadêmica dessa vida, mas não tiver esses valores impressos dentro de casa, aí tudo embora. O sujeito pega uma criança e joga do sexto andar e porque não tem valor nenhum, você entendeu o que eu estou falando. É no lar, é no seu lar, que seu filho vê como você reage a essas coisas. É no seu lar que seu filho vê como você lida com as diferenças. Ou com os diferentes. Aqueles às vezes que não têm a mesma formação que nós, que não falam a mesma língua que nós falamos. É lá no seu lar que seu filho vê. Nós não estamos falando, nosso tema não é discipulando os filhos. Deixa eu falar para você. Existem coisas que os nossos filhos sabem melhor que nós. É no seu lar que seu filho vê como você reage às lutas. Ele está te observando, ele está te copiando. É como um gravador, ele vai trazendo tudo aquilo para dentro da mente e do coração. Inconscientemente você está formando. Você é uma mãe manipuladora, como Rebeca, que manipula os relacionamentos? Uma boa pergunta, não precisa me responder. A irmã chegou para a Lenita e falou assim: Lenita, Zacarias soltou uma bomba dentro do meu coração. Eu falei: o que foi? Ele falou. Eu fui perguntar para minha filha se eu era uma mãe manipuladora. Aí eu havia dito assim: pergunta para sua filha se você é uma mãe manipuladora. Se ela não te falar nada, é porque você é. E aí ela virou para mim, eu perguntei assim: minha filha, mamãe é manipuladora? Menina, ela só deu uma risadinha assim para mim, não respondeu nada. Eu tenho um problema para resolver. Você é uma mãe manipuladora? Não precisa me responder, pergunta para seu filho. Ou para seu filho. Se não te responder nada, por que é? Amém, amado? Esse é o discipulado. Esse é o melhor discipulado. É no seu lar que seus filhos veem como você lida com as pressões da vida. É no seu lar que o seu filho vê como você reage ao perdão. Quando você é ferido, como que você reage? Você é uma pessoa fácil de perdoar? Ou difícil de perdoar? Pergunta para os seus filhos. Eles sabem melhor do que eu, melhor do que nós. Eu posso te impressionar com a minha aparência, com o meu jeito de ser, é o Zaca, o cara é legal. Então, eu posso te impressionar, mas aos seus filhos não. Porque eles estão lá dentro do seu lar. E eles participam do seu lar. E eles... Então, você é uma pessoa fácil de perdoar? Pergunte para os seus filhos. Você julga as pessoas? De que forma você julga as pessoas? Pergunta para os seus filhos. É no seu lar que o seu filho vê como você lida com a sexualidade. Presta atenção. Nenhum dos meus filhos até hoje foram bater na porta do meu quarto para saber se eu fiz sexo com a Lenita ou não. Nenhum deles até hoje me fizeram essa pergunta.
pergunta para o seu filho ou para a sua filha, como é isso lá dentro da sua casa. Se essa relação é uma troca, se essa relação é uma barganha, se essa relação é uma relação resolvida em Deus, ou, amado, se isso é uma relação confusa. Pergunta para eles. Eles sabem melhor do que você. Está vendo como a gente pode impressionar as pessoas com a nossa forma de ser? Pergunta para o seu filho. Queira Deus que sua filha não vai dizer, esse problema lá com o papai e a mamãe lá em casa, para a menina da escola, é uma confusão. Eles não se entendem. É no seu lar que seu filho vê como você reage a essas coisas. Deixa eu te falar uma coisa, daqui depende todo o futuro do seu filho. Daqui depende todo o futuro do seu filho. Deixa eu te falar uma coisa com muito amor. Eu sou um homem assim leigo. Eu tenho a 5ª série. Eu acho que já fui longe demais o que Deus me concedeu. Você pode ser PhD, você pode ter doutorado, você pode ter o diploma que você quiser. Mas se essas coisas faltarem na formação dos seus filhos, seus diplomas não terão um pingo de valor. Falo como pai, por isso que eu quero falar nessa noite como pai, não como pastor. É um pai falando aqui. É um pai. Daqui depende todo o futuro do seu filho. Preste atenção, é no lar, é dentro da sua casa que os filhos veem a coerência de vida dos pais. Se realmente aquilo que os pais pregam é aquilo que eles vivem. Você sabe por que muitos dos meninos não estão na igreja conosco? É porque não vê em nós coerência de vida. Aquilo que pregamos seja aquilo que vivemos dentro de casa. Quando essas relações nas quais eu falei são comprometidas, eles não veem em nós coerência de vida. Amém, irmãos? É por aí mesmo o caminho, não é? É por aí o caminho. Jesus diz uma coisa interessante: o filho faz o que vê, não ouvir. O pai fazer. Está vendo como é que essas coisas são extremamente importantes? Lembra da questão lá de Jacó e Esaú? Uma coisa interessante. Um representava Esaú, o filho da caça, o filho do papai. Jacó, o filho da mamãe. Lar dividido traz consequências irreparáveis. Te falo como pai porque eu já vivi isso como crente. Te falo como pai porque eu já vivi isso como crente. Como um pai crente. Lar dividido traz consequências irreparáveis. A melhor formação que pode ser dada a essas crianças aqui é no lar. A escola ensina o que é pedagógica, pedagogia da vida, relacionamento, mas a melhor formação é em casa, no lar, na família. É lá que os filhos veem se existe coerência de vida. Uma coisa interessante, nota de rodapé, anota na sua Bíblia aí. Essa confusão entre esses dois irmãos, eles querendo se matar, um querendo matar o outro, isso aqui não era uma brincadeira de dois adolescentes lá, pelo domínio do lar. Isso aqui era dois irmãos de 77 ou 78 anos de idade. Não era dois meninos brigando pela disputa do lar. Era dois homens de quase 80 anos de idade. Um querendo matar o outro. Um lar onde não havia coerência de vida dos pais. Eu quero te falar uma coisa. Essa palavra está vindo no meu coração com muito temor. O Paulo Júnior, nosso pastor, disse que pregar uma palavra é fácil, né? A questão é quando você sai na porta, ela está lá te esperando.
Então eu quero compartilhar isso com muito temor no nosso coração. 2 homens, 77, 78 anos, se matando por um lar dividido, onde não havia coerência de vida dos pais. Naquela confusão toda, Rebeca chega para Jacó e diz assim: meu filho, olha, o negócio deu problema, seu irmão se sentiu enganado e ele falou que vai te matar. Foge para a casa do meu irmão Labão e fica lá com ele alguns dias. Acabando a raiva do meu irmão, eu vou te trazer de volta. Olha, amado, lar dividido traz consequências irreparáveis. O que era alguns dias para Rebeca, se levaram mais de 20 anos. O que era alguns dias para Jacó, mais de 20 anos. Daí Jacó morre sem ver a morte. Volta sem ver a morte do seu pai e também da sua mãe. Presta atenção. Lar dividido traz consequências irreparáveis. Deixa eu te falar uma coisa extremamente importante. Filho nunca é pai perfeito, porque isso não existe, ele já entendeu também. Existem erros na minha vida que, como pastor, não me compromete. Existe erro na minha vida que não me compromete como pastor, como pai e como líder. Mas existe erro na vida de um pastor ou de um líder que compromete toda a família. Então existem erros que nós não podemos cometer. Lar dividido traz consequências irreversíveis. Quero falar um pouquinho também a respeito de Davi. Rei, guerreiro, pastor, cara maravilhoso, levou o povo à vitória. Mas uma coisa interessante, Davi sofreu uma grande derrota dentro da sua própria família, dentro da sua própria casa. Deixa eu falar uma coisa com você que eu aprendi meditando na Bíblia todo esse tempo. O nosso Ministério Sal da Terra é um ministério que preza pela família. Existem coisas nessa vida que se perde e se recupera. Eu já perdi carro, recuperei carro. Já perdi casa, recuperei casa. Já perdi dinheiro. Estou aí tentando, na frente de Deus abençoe de novo. E vai por aí fora. Mas existe coisas nessa vida, se você perder, você não recupera mais. Chama-se família. Para mim, família é como uma lâmpada. Se você ligar ela na voltagem errada, durma com um barulho desse. Só outra. Só uma substituta. Existe erro que nós, como pais, não podemos cometer. Você não sabe as dores do que é falar isso. Você não sabe as dores do que é você estar sentado buscando Deus e Deus ministrar isso. César testemunha. Eu pedi oração pela minha vida. É muito duro ouvir essas coisas de Deus. Tem que compartilhar. É muito duro. Deus tratar no nosso coração, dizer que não existe coerência de vida em nós. Eu já vivi isso, irmãos. Então essa palavra é para abençoar a sua vida. Eu fico pensando como Davi consegue dar jeito em 400 homens. A palavra de Deus diz que Davi, quando ele foge do palácio, que Absalão ocupa o palácio, ele foge da cidade, vai para as montanhas. Davi ficou de 7 a 10 anos mais ou menos com esses homens nas montanhas. Como Davi consegue disciplinar, agrupar? Quando você lê lá em 2 Samuel, você não vê um soldado, aqueles homens, a escória da sociedade. Aqueles homens que Davi tinha, aqueles 400 guerreiros, era a escória da sociedade. Homem traído pela mulher, homem endividado, homem que não era digno, homem aborrecido, homem revoltado. Amado, tinha gente de tudo quanto é espécie. Você não vê um caso em que aqueles guerreiros, e Davi transforma aqueles caras no melhor exército da época. Você não vê um caso de um soldado se rebelar como Davi. Como que Davi consegue agrupar, disciplinar, dar direção à vida daqueles homens
E Davi não consegue pastorear meia dúzia dentro da sua própria casa. Interessante isso. O que isso me ensina? E o que essa palavra tem a ver comigo e com você? Às vezes nós vamos nos ocupando das nossas prioridades dessa vida, das minhas prioridades. Nós vamos nos ocupando de tanta coisa e esquecendo, amado, da nossa própria casa. Deixa eu falar uma coisa, tem tanta coisa nesse mundo de hoje que se torna prioridade na nossa vida mais do que os nossos filhos e mais do que a nossa família. E aí nós vamos perdendo terreno. Deixa eu falar uma coisa para você muito importante que eu aprendi com essa palavra. O propósito de Deus na vida dos seus filhos, na vida da sua família, é maior do que as suas realizações pessoais. Vou repetir de novo. O propósito de Deus para a sua família é muito maior do que as suas realizações pessoais. E deixa eu te falar, Davi é um homem extremamente realizado, extremamente bem sucedido. E uma coisa interessante, que a palavra de Deus diz lá, Absalão ficou 2 anos insistindo com Davi para falar com ele. E diz assim, Davi não lhe falava nada. E diz lá, depois de tudo que Aminon fez, possuindo e violentando a sua própria irmã, Davi também não lhe falava nada. Amado, silêncio dos pais dentro de casa complica e destrói a família. A gente vê esse exemplo aqui na vida de Davi. Deixa eu falar uma coisa para você. Nós fomos abençoar uma família, eu e a Helenita, nós fomos ministrar lá. Passamos 2 dias dentro dessa casa. Foi uma luta. Uma casa grande, enorme. Foi uma luta para mim poder reunir aqueles. E eu disse, não, pede para os meninos, ó, fala para ele que eu pedi. Fala que o Zaca está aqui, quer compartilhar uma. Quer só abençoar a vida deles e tal. E não foi uma luta, cada um com as suas ocupações. Aí eu fui, li a palavra de Deus, aquilo que a gente tem aprendido no ministério, amar, profetizar, abençoar. Aí, beleza, tranquilo. Orei, cada um com as suas atividades, já querendo sair apressado e tal. Um deles falou assim, eu veio 18 minutos, compartilhei a palavra para não enfadar ninguém. Aí aquele rapaz, um deles, dos irmãos, falou assim, pastor, eu nem sei o que você veio fazer dentro da minha casa. Mas deixa eu falar uma coisa, tem mais de 6 anos que a gente não senta numa mesa para comer junto e se olhar nos olhos. É triste você ouvir uma coisa como essa. E aí nesse dia eles conseguiram sentar na mesa e se olhar nos olhos. Então, amados, existem erros que como pai nós não podemos cometer. Como eu te falei, o mais importante nessa vida não é o nosso ministério, ou nem é ser uma pessoa bem sucedida nessa vida. O mais importante nessa vida é a sua família. Os nossos filhos, a nossa família entrará no céu. Os nossos diplomas bem-sucedidos, as nossas profissões bem-sucedidas não entrarão no céu. Lá não haverá lugar para isso, e nem para o meu ministério. Haverá lugar para pessoas, para a família. Cabe a nós, cabe a mim, cabe a você, pai, cuidar do filho. Davi era um homem bem-sucedido. A casa de Davi era uma casa sem afetividade. Você lendo a palavra de Deus, você percebe isso. A casa de Davi era uma casa sem afetividade. Afetividade, confiança e alegria são frutos que fazem com que os filhos permaneçam no lar e se sentem seguros e protegidos. Nós estamos vivendo uma época que o melhor amigo dos nossos filhos não pode ser a coleguinha da esquina. O melhor amigo dos seus filhos não pode ser o coleguinha da rua.
O melhor amigo do seu filho não pode ser o colega da escola e nem da faculdade. Nós estamos vivendo uma época hoje que o melhor amigo dos nossos filhos tem que sermos nós. Você, pai, eu, pai e mãe, a família. Nós sim precisamos ser os melhores amigos dos nossos filhos. Se o coleguinha da esquina ou do seu vizinho for o melhor amigo do seu pai, alguma coisa está errada. Esse menino vai se sentir vulnerável. Vai ser uma presa fácil amanhã ou depois. E aí você sabe aonde, no colo de quem isso vai parar. Amém, irmãos? Amém. É com muitas dores essas palavras, não é? Os melhores amigos dos nossos filhos tem que ser nós. Precisamos ser nós. Não pode ser o coleguinha da faculdade. Você não conhece a vida dele, a história de vida dele, família, você não conhece nada disso. Valores, princípios. É bom porque faz parte da pedagogia da vida. Ensina a socializar, mas não pode ser. Temos que ser nós. Nossos filhos têm que encontrar em nós o melhor amigo nessa vida. Você sabe tudo que os filhos de Davi precisavam de um pai. Tinha um guerreiro, um pastor, um cara que arrancava espada, que ganhava guerra, mas não tinha um pai. Esse tempo para trás eu compartilhei com a Lenita. Eu falei assim: olha, Lenita, eu estou muito preocupado. Falo isso como pai. Os filhos estão deixando a casa dos pais cedo demais. E eu não caio em contradição quando eu digo que é Deus que define, que decide a respeito de quem casa, quando casa e que hora casa. Mas como pai, eu percebo que os filhos estão deixando a casa paterna cedo demais, antes da hora. E muitas vezes isso passa por nós. Os filhos estão se tornando adultos antes da hora. E um lar que passa por conflito, que vive conflito, é bem possível que esse filho opta por viver fora, sem nós. É bem possível que uma relação dessa, quando é comprometida, quando não existe coerência de vida, acelera o processo desses filhos quererem viver sem nós. Os filhos estão se tornando adultos prematuramente, assumindo um compromisso de vida, às vezes casando prematuramente, que o resultado disso lá na frente não vai dar certo e você já sabe por quê. Então, amados, como crentes em Cristo, nós precisamos atentar para essas coisas. João 10:10, Jesus diz assim: aquele que ama seu filho mais do que a mim, não é digno de mim. Sabe que Jesus tem alguma coisa contra um pai que ama o seu filho ou não? Ele está dizendo aquele que ama mais. O que Jesus quer ensinar com essa palavra? Que amor emocional e possessivo estraga. É isso que Jesus está dizendo. Ensine o seu filho a me amar, senão você vai estragá-lo. Se o seu filho for a paixão da sua vida, você vai estragar ele. Por vários motivos, você vai estragá-lo. Vou te dar um exemplo simples e muito bom. Quando as nossas esposas viajam, o que a gente tem que fazer, mano? Ligar para saber onde está alguma coisa. A gente prefere pedir uma quentinha e comer lá um pastel, uma pizza para resolver a parada, porque a gente não tem coragem de ir lá, a gente não sabe onde está nada. A gente fica perdido. É isso que Jesus está falando. Fala, ensina esse menino a me amar, porque o dia que ele ficar sozinho, ele vai se perder. Amém, irmãos? Amém. É por aí, não é? Então ensina teu filho a amar a Jesus. Se você é do tipo de mãe que diz, não posso viver sem meu filho, ou sem ele eu não sou nada, quando ele se casar, você vai ser a pior sogra desse mundo. É a boa notícia que eu tenho para você. Se você é o tipo de mãe que não, sem o seu filho você não pode viver, você será a pior sogra desse mundo. Você vai estar sempre dando uma de bicão lá, para saber como eles devem se amar, que cor a sala deve ser pintada, e vai por aí afora.
Então, se você não quiser ser a pior sogra, põe em prática os princípios da Bíblia, da palavra de Deus. Ensine seu filho a amar Jesus. Ou então vai ficar aquele homão lá de 40 anos lá dependendo de você. Para terminar, nosso tempo está avançado, a gente teve bastante coisas aqui que edificaram a nossa vida. Eu quero compartilhar de uma coisa extremamente importante. Você com seu esposo forma uma casa ministerial. Então é extremamente importante que a sua casa seja uma casa resolvida. César, vem cá, olha essa companhia aqui para mim, por favor. É extremamente importante que a sua casa seja uma casa resolvida. Se a sua casa for uma casa resolvida, você com certeza suportará as pressões dessa vida. Essa vida, ela cobra muito de nós. Ela exige muito de nós. Essa vida exige, ela tem muita pressão sobre nós. Se sua casa é uma casa resolvida, coerente, ajustada, você suportará as pressões da vida. Mas se não houver coerência de vida, se não for uma casa resolvida, ajustada, com certeza você não suportará as pressões da vida. Então deixa eu te dar um exemplo muito simples e bobo. Lá no seu serviço tem um camarada lá, o teu chefe quer tirar você para pôr um cara pior do que você no seu cargo. Se você chega em casa, você tem uma família que te ama, que te entende, o que você prega eles acreditam, você tem o coração deles na mão, eles reconhecem que aquilo que você fala é palavra de Deus, amado, você pode ser até mandado embora, você vai passar isso aí tranquilo. Agora deixa eu te falar uma coisa, se essa vida não é uma vida de coerência, com certeza você não suportará as pressões da vida. Porque se você tem uma família que te ama, que entende realmente as verdades de Deus que você prega, amada, ela vai chorar junto com você e vai te abençoar. Mas se não, vai ficar falando sozinho. Deixa eu falar uma coisa também extremamente importante. Eu tenho uma palavra de consolo para a sua vida. Se você já fez tudo certinho, alguma coisa não deu certo, então faça como Abraão. Quando Deus chamou Abraão, Deus falou assim, ó, sacrifica o teu filho a mim. O que Deus quer nos ensinar com essa palavra? Abra mão do teu filho, e eu direi a ele o que ele será. Quando Deus chamou Abraão, pediu para sacrificar Isaac, era isso que ele estava dizendo. Só o seguinte, sacrifica o seu filho aí, abre mão dele, eu vou dizer a ele aonde ele deve ir e o que ele será. Mas se você entende que como mãe, como pai, você falhou em alguns aspectos, então, amado, eu vou te dar um conselho. Reúne sua esposa, reúne seus filhos, abre a Bíblia, lê um texto da Bíblia, peça perdão e chore, e essas coisas serão resolvidas. Amém? Deus abençoe em Cristo Jesus. Passar a palavra para o pastor César e saberá o que fazer. Amém, obrigado. Quem foi abençoado? Amém. Então deixa eu falar uma coisa. Se essa palavra que você recebeu, Deus nos deu através do pastor Zacarias, se essa palavra tocou o seu coração e você acha que você precisa, de alguma forma, graça de Deus, reconciliar com Deus, buscar em Deus alguma coisa, eu queria te pedir, com toda a liberdade, você ficar de pé, nós gostaríamos de orar com você. Amém? De alguma forma você pensa o seguinte, essa palavra foi para mim, fica de pé. Se essa palavra foi para você, fica de pé. Eu quero, juntamente com o pastor Zacarias, que nós queremos orar para que a sua casa, sua vida, possa ser moldada segundo os princípios e valores que nós ouvimos aqui essa noite. Amém? Em nome de Jesus. Pai, nós queremos em nome de Jesus te louvar por essa palavra que nos exorta, nos ensina. Pai, palavra que abre os nossos olhos, palavra que faz com que, ó Deus, a gente venha meditar sobre os nossos procedimentos, sobre as nossas atitudes. Porque como o Zacarias disse, ó Deus, quantos erros nós já cometemos com os nossos filhos, quantos erros nós já cometemos, ó Pai, em família.
E nós não queremos, ó Deus, que prevaleça a nossa vontade, o nosso querer. Mas eu quero te pedir agora, Deus, que cada um desses queridos que se levantaram, que entendem e sabem que de alguma forma erraram e precisam, Pai, da tua graça, nós queremos pedir que o Senhor possa visitá-los agora, em nome de Jesus. Visita os teus filhos, ó Deus, de uma forma intensa, de uma forma que eles possam compreender, ó Deus, que no Senhor Jesus tem muita coisa para ser consertada nas nossas vidas. Pai, ensina-nos a reconhecer os nossos erros. E reconhecendo esses erros, ó Deus, que possamos nos prostrarmos diante da tua presença. Entender que no Senhor nós temos o perdão e a oportunidade, ó Deus, de recomeçar, de forma que possamos abençoar as nossas próprias casas e as nossas próprias famílias. Deus, visita agora as vidas de cada um dos nossos familiares. Visita as casas, visita os pais e visita os filhos. E permita, Deus amado, que aquilo que precisa ser consertado, o seja no poder do teu nome. Permita que aquilo, ó Deus, que precisa ser reconciliado, que possa ser segundo o maravilhoso amor que o Senhor nos ensina. Permita, Pai, que aquilo que precisa ser perdoado, aquilo que precisa ser, ó Deus, colocado diante do Senhor e diante uns dos outros, pelos erros que fizemos, que o Senhor nos dê graça, Pai, de perdoar como o Senhor nos perdoou. E que, ó Deus, nessa unção do perdão, na unção da reconciliação, que o Senhor possa restaurar os lares aqui presentes. Restaurar, ó Deus, as famílias. Pai, quantas famílias têm vivido família de fachada, mas não têm vivido família de fato. E nós queremos pedir, ó Deus amado, que o Senhor possa tocar os nossos corações em nome de Jesus, para que verdadeiramente nós possamos viver as famílias segundo o que a tua palavra nos ensina, Pai, fundamentado nos princípios e valores que realmente levam uma família a curtir a beleza daquilo que o Senhor nos ensina. Portanto, ó Deus, nós queremos abençoar essas casas, essas famílias, porque fazemos isso no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém.